Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Hoje nós vamos conversar acerca da luxúria. 1 Coríntios 6, versículo 9 até o versículo 12. Depois que lermos o texto, por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta, para que você possa acompanhar ao longo da mensagem. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Tanto tempo que eu não fazia isso. 1 Coríntios 6, verso 9, o texto diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo que ministre uma palavra ao seu coração nessa manhã. Talvez num primeiro momento você tenha pensado, essa palavra não é para mim. Luxúria não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, com a minha vida. Mas peça ao Espírito Santo que ministre a palavra dele ao seu coração. Existe uma palavra universal para toda a igreja nessa manhã, mas sim, existe algo que o Senhor deseja falar com você. Pai, nós queremos te pedir, quebrante o nosso coração, tira toda barreira com o evangelho, com a igreja, quebranta, Deus, as nossas vidas, nos torna humildes, Senhor, diante da tua palavra. A tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra cumpre o teu propósito, Deus. A tua palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do mal. Nenhum homem tem poder e autoridade para convencer o outro dos seus pecados, mas sim o Espírito Santo de Deus. Por isso o Espírito Santo nos convença, nos mostre áreas das nossas vidas que precisam ser tratadas, e não só nos mostre, mas também nos cure nessa manhã, Pai. Nos liberte nessa manhã, nos restaure nessa manhã, nos salve nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Hoje eu poderia começar dizendo, vamos falar a respeito de mais um pecado, mas eu vou falar diferente. Imagine que um médico, ele está ali diante do seu paciente, ele diga assim, olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. O paciente diz, olha, eu quero ouvir a notícia ruim primeiro. E o médico então diz, você está muito doente. Você tem uma doença terminal. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que existe alguém, existe uma pessoa, e somente essa pessoa tem poder e autoridade para curar você. É interessante porque a maioria das pessoas, elas querem ouvir a notícia boa. Existe cura, existe restauração, existe salvação, existe libertação. Mas a cura só faz sentido quando primeiro você entende o seu diagnóstico. A cura só faz sentido quando primeiro você entende a gravidade da sua doença. A cura só é exaltada, ela só é celebrada quando você entende com profundidade aquilo que está acontecendo com você. E a vida do ser humano, ou o ser humano está tão doente que ele não precisa de um maquiador, alguém que vai despistar ou que vai tentar aliviar um pouco os sintomas. Não, ele precisa de alguém que seja capaz de trazer salvação. Nesse texto, Paulo começa com um diagnóstico muito pesado. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus? Mas o texto termina com uma esperança absurda. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome de Jesus.
A igreja ama o verso 11, vocês foram salvos, lavados, redimidos, justificados. A igreja ama o versículo 11, mas ela evita o versículo 9, ela evita o versículo 10, a gente quer ser lavado, mas a gente não gosta de admitir que está sujo. Nós queremos ser santificados, mas a gente não gosta de admitir que outrora estávamos no lamaçal do pecado. A gente ora dizendo: Deus, lava a nossa mente, mas a gente não gosta de confessar os pecados que habitam no oculto da nossa mente. O Evangelho, ele não começa na vida de uma pessoa com autoestima. O Evangelho não começa dizendo para você: você é maravilhoso, você é especial. O Evangelho não começa promovendo a sua autoestima. O Evangelho começa reconhecendo a sua condição. Você é pecador, você está no lamaçal do pecado, você vive uma vida imoral, e sem Jesus Cristo não há salvação. Corinto, queridos, era uma das piores cidades daquela época. Para você ter uma ideia do que era Corinto, havia um verbo que chamava corintianizar, que significa viver uma vida devassa. Era uma cidade tão imoral que eles tinham orgulho da sua imoralidade. Eles tinham orgulho da devação que eles viviam. Havia ali um templo a uma deusa chamada Afrodite, de modo que a prostituição era um culto a essa deusa, e as pessoas se prostituíam à luz do dia. E no meio de toda essa baderna, no meio de toda essa promiscuidade, no meio de todo esse relativismo, está a igreja de Jesus, tentando sobreviver a um relativismo cultural, tentando sobreviver, tentando viver o Evangelho no meio do lamaçal do pecado. E eu pergunto para você: isso não te soa familiar? Porque me lembra muito o que nós estamos vivendo, inclusive nesse final de semana. Hoje às 6 horas da manhã, as ruas de Belo Horizonte já estavam lotadas de homens e mulheres seminus, com bebida alcoólica na mão, vivendo na promiscuidade. Eu fiquei pensando: para o Deus desse mundo, as pessoas se encontram 6 da manhã, para o Deus desse mundo, as pessoas viram as noites em claro, mas basta a igreja marcar uma vigília de oração, basta marcarmos um encontro de homens, e o povo some. Para o Deus desse mundo, nós temos ofertado o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso corpo, mas para o único e verdadeiro Deus, nós temos nos guardado, nos protegido, nos poupado. Não, eu não vou porque eu vou descansar. Não, eu não vou cultuar porque eu vou investir aqui no meu lazer, no meu entretenimento. Jesus Cristo subiu aos céus com o corpo glorificado. Isso significa que quando nós encontrarmos com Ele aos céus, Ele estará com as suas mãos perfuradas, com o seu corpo marcado pela cruz. E seria muito constrangedor chegarmos lá guardados, protegidos, poupados, e encontrarmos o nosso mestre nessa condição. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Nós não estamos num tempo de descanso, nós estamos em missão. A igreja de Jesus não está num tempo de descanso, num tempo de prazer, num tempo de entretenimento. Nós estamos num campo de batalha, cumprindo uma missão, mas muitos de nós estão distraídos com lazer, distraídos com entretenimento, distraídos com a sua própria carreira, com o seu próprio nome, e ainda não entenderam que todos nós haveremos de prestar contas a Deus em relação à grande comissão. Ele só nos pediu uma coisa: façam discípulos. E muitos de nós construímos casas, compramos carros, crescemos na carreira, mas não temos discípulos para oferecer ao nosso Deus. Por isso Paulo começa com uma advertência: igreja, não se deixe enganar, a cultura está corrompendo vocês. Não se deixe enganar, a cultura está modelando o pensamento de vocês. Igreja, acorde, porque aquilo que a cultura hoje aprova, o nosso Deus não aprova. E você está aí pensando que Deus vai te entender, você está aí pensando que Deus vai te aceitar, você está aí pensando que Deus vai entender as suas justificativas, mas a Bíblia já começa, e o apóstolo Paulo começa dizendo: vocês não herdarão o reino dos céus.
Com esse tipo de comportamento, não. O reino dos céus tem um padrão, e o padrão é Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o bem daqueles que amam a Deus é serem formados ao padrão de Cristo. O céu é formado por pessoas que têm o padrão de Cristo, ou seja, até o dia da nossa morte, nós estamos sendo modelados a um nível de espiritualidade maior. Por isso Paulo está dizendo, não se deixe enganar. O mundo está dizendo para você, do jeito que está bom, não está. O mundo está dizendo para você, você já faz muito, não, você faz muito pouco. O mundo está dizendo para você, você já é alguém maravilhoso, não, você não é. No padrão de Cristo não. Quando eu me comparo com outras pessoas, pode ser que eu diga, olha, eu sou um marido melhor que essa pessoa aqui. Quando eu me comparo com outros pais, possa ser que eu digo, não, eu sou um pai melhor, mas quando eu olho para Cristo, eu estou muito aquém do padrão que Ele estabeleceu. Por isso Paulo está dizendo, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E diante desse contexto todo, o que é a luxúria? O que é a luxúria? Como que a luxúria se aplica na nossa vida? Como vencer a luxúria? A luxúria, olha o que o apóstolo Paulo diz: imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. A gente pensa que a luxúria tem a ver só com o pecado da imoralidade sexual, mas o apóstolo Paulo está aqui nos mostrando que não, que a luxúria envolve todos os pecados. Sabe por quê? Porque a base da luxúria é o desejo. A base da luxúria é o desejo. Talvez você pensou, essa mensagem não é para mim, mas ela é para mim, o seu pastor, e ela é para você, porque todo ser humano tem desejo. A base da luxúria são desejos desenfreados. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo: qualquer um que desejá-la já cometeu adultério. Olha o que a Bíblia diz: o desejo da carne, o desejo dos olhos são coisas do mundo das trevas. Olha o que a Bíblia diz: não deseje a beleza da mulher no seu coração. Olha o que a Bíblia diz: fuja do desejo da sua mocidade. Olha o que Tiago diz: cada um, porém, é tentado de acordo com os seus desejos. A sua área de tentação revela as fragilidades do seu coração. A tentação não produz algo novo. A tentação revela algo velho. A tentação revela algo que já estava lá. Então, dependendo do que você é tentado, isso mostra para você uma área de fragilidade que não foi tratada aos pés da cruz. E aí Paulo dá exemplo aqui. Ele vai dar o exemplo da imoralidade, da idolatria, das coisas materiais. E eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã um esclarecimento que, se você puder anotar, isso vai te ajudar muito. Porque seria muito bom que ao longo dessa semana você pudesse analisar cada um desses pecados que eu vou trazer aqui. E eu vou trazer a força dominante de cada um e a área de fragilidade, para que ao longo dessa semana você pudesse olhar para tudo isso como alguém que olha no espelho. Por exemplo, quando Paulo fala aqui da imoralidade sexual, o desejo dominante, porque lembra, luxúria é desejo. O desejo dominante é o prazer imediato. E a área de fragilidade é o domínio próprio. Sabe o que isso significa? Toda pessoa que tem dificuldade com domínio próprio terá dificuldades na área sexual. O desejo dominante da imoralidade sexual é o prazer imediato. E uma pessoa que não consegue se dominar, ela sempre vai se entregar a todo e qualquer tipo de prazer imediato. Uma pessoa que tem dificuldade em dominar o seu temperamento, em dominar a sua fala, em dominar a gula. Uma pessoa que tem dificuldade com domínio próprio, se ela não tratar esse domínio próprio, é alguém que tem fortes tendências a se tornar um vício, a se tornar escravo da pornografia, escravo da imoralidade sexual. E se não vai tratando, isso vai piorando. Outro pecado que Paulo traz aqui é a idolatria. O desejo dominante é a segurança. E sabe qual é a área de fragilidade? A insegurança.
Então, toda pessoa insegura é um forte potencial para se tornar uma pessoa idólatra. Porque uma pessoa insegura em Deus, ela vai tentar se agarrar a tudo que produz qualquer tipo de segurança para ela. Se aparecer um chefe na vida dela que gera qualquer tipo de segurança, ela tem uma tendência a idolatrar esse chefe. Se o cônjuge produz segurança, ela idolatra o cônjuge. Se o dinheiro gera segurança, ela idolatra o dinheiro. Toda pessoa insegura, se não tratar essa insegurança, se tornará idólatra. Está fazendo sentido? A Bíblia fala do adultério. Qual que é o desejo dominante do adúltero? Validação emocional. Qual que é a área de fragilidade? Carência. Significa que você pode prever um adultério pela carência. Toda pessoa que não trata a sua carência, ela deseja validação emocional. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes o adultério não tem a ver com beijo. Às vezes o adultério não tem a ver com sexo. Muitas e muitas vezes o adultério tem a ver com o ser visto, com o ser reconhecido, com o ser elogiado, com o ser validado. E a gente acha que adultério é só sexo e beijo. Mas hoje muitas pessoas não caem no adultério físico, caem no adultério emocional. Transferem aquilo que era para a esposa ou para o marido, para um amigo, para uma amiga. Porque se sente mais validado fora do que dentro. Então, se você não trata as suas carências em Cristo, você tende então a praticar o adultério. Pastor, e o homossexualismo? Em relação ao homossexualismo, o desejo dominante é viver uma vida centrada no prazer, e a área de fragilidade, a identidade. Essa pessoa, por diversos motivos na vida, ela teve a construção da sua identidade validada no prazer. Seja por um abuso que ela sofreu na infância, aonde ela aprendeu que quando ela dá prazer, mesmo forçada, a identidade dela é validada. Ou quando ela recebe esse prazer, a identidade é validada. Ou pela cultura da casa dela, onde tudo é validado nos prazeres, ou nas circunstâncias, enfim. Existem várias e várias possibilidades, mas a área de fragilidade é a identidade. E os ladrões? O desejo dominante é pular etapas, área de fragilidade, integridade. Toda pessoa que não sabe respeitar processos, toda pessoa que gosta de pular etapa, que economiza nos processos, se ela não tratar a integridade dela, ela tem uma forte tendência a pegar algo que ela não conquistou, a fazer algo a fazer uso de algo que ela não tem o direito. Então eu não quero viver o processo de comprar um carro, eu prefiro ter o carro sem o processo. Eu não quero ter o processo de ter um celular, eu prefiro ter o celular sem ter que trabalhar para tê-lo. Então, quando nós não tratamos isso nas nossas vidas, respeitar as etapas, viver os processos, nós temos uma forte tendência a nos tornarmos ladrões. E os avarentos, pastor? O desejo dominante é controlar o futuro, e a área de fragilidade, o medo. Toda pessoa medrosa tem uma forte tendência a ser avarenta, porque ela pensa que ela vai controlar o futuro e vai eliminar o seu medo no ter, no acumular. Então, quando nós não tratamos o nosso medo em Cristo, ao invés de repartir, a gente guarda, ao invés de abençoar, a gente acumula. E os alcoólatras, pastor? O desejo dominante é dominar as suas emoções. Área de fragilidade, incapacidade de lidar com a dor. Toda pessoa frágil emocionalmente, toda pessoa que tem um emocional muito debilitado, muito fragilizado, se ela não prestar atenção e não tratar isso, ela tem uma tendência ao alcoolismo. E alcoólatra, gente, não é aquela pessoa que bebe até cair só, porque a gente pensa que alcoólatra é isso, é aquele que bebe até cair. Mas alcoólatra é todo aquele que anestesia a dor pela bebida. Alcoólatra é todo aquele que não consegue festejar, celebrar se não tiver uma bebida.
Alcoólatra é todo aquele que para dormir, para relaxar, precisa anestesiar. Ainda que essa pessoa não caia no chão, ainda que essa pessoa não cometa um grande mico na frente dos seus amigos, se ela transferiu para a bebida alcoólica a anestesia da sua emoção, ela já tem o alcoolismo como parte da vida dela. E os caluniadores? O desejo dominante é se sentir superior, e a área de fragilidade é a comparação. Ou seja, toda pessoa que se sente ameaçada quando ela se compara com outro, então, eu vejo alguém fazendo algo, eu falo assim, puxa vida, mas eu não sei fazer tão bem, ela faz melhor do que eu, sei lá. Toda pessoa que se compara com a outra, ela vai fazer uso do subterfúgio, ela vai fazer uso da calúnia, para diminuir quem o outro é, e ela se sentir superior. Puxa vida, fulano canta melhor do que eu, ela sabe disso, no seu interior ela reconhece isso, mas ela precisa caluniar aquela pessoa de alguma forma, seja na integridade dela, seja na reputação dela, seja na roupa dela, ela precisa caluniar aquela pessoa, para diminuir aquela pessoa e ela se sentir melhor. E os trapaceiros? O desejo dominante é ter vantagem pessoal, e a área de fragilidade, o egoísmo. Então eu disse para vocês, olha, se possível anota, porque é muito profundo isso daqui. Isso aqui é muito profundo, isso aqui você tem que refletir e avaliar, para você entender porque que muitas vezes, quando você menos assusta, você está caluniando alguém. Para você entender o porquê que você faz uso do álcool, em momentos que talvez não era necessário. Para você poder então encontrar a verdadeira solução e a verdadeira cura. Paulo vai nos mostrar que o desejo repetido, ele deforma a nossa identidade. Quando a gente não controla o desejo, por exemplo, pelo álcool, o álcool vai deformando a nossa identidade. Quando a gente não controla o desejo pelos prazeres carnais, isso vai deformando a nossa identidade a fim de nos levar à morte. Esse texto, portanto, não é sobre cair. Esse texto é sobre alguém que está vivendo morto. A pergunta não é qual desses pecados você pratica. A pergunta nessa manhã é qual desejo que hoje governa você. Porque existe um desejo dominante por trás de cada pecado. Qual o desejo dominante que controla você? Agora, se a luxúria é desejo descontrolado, como que ela age nas nossas vidas? Em segundo lugar, como que a luxúria se revela nas nossas vidas? Olha o que Paulo diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, porque luxúria é desejo dominante. Então eu posso, mas eu não vou permitir que isso me domine. Sabe o que eu escuto muito como pastor? Pastor, eu sou livre, Cristo me libertou para uma vida de liberdade. Nós estamos, pastor, no tempo da graça. O tempo do juízo de Deus passou, esse é o tempo da graça. Eu quero mais é ser feliz. Já escutou isso? Eu escuto isso direto. Aí vem Paulo e diz assim: você não sabe que se você continuar assim, você não vai entrar no céu? Não se engane. Você acha que Deus vai te entender? Tudo que você precisava saber está nesse livro. Você acha mesmo que Deus vai te entender? Não se engane, você não vai entrar no céu. Se você é livre, você precisa fazer bom uso da sua liberdade. Me diz uma coisa, uma pessoa livre hoje na sociedade, ela pode ou não matar outra pessoa? Pode. Ela é livre, né? Pode pegar uma arma, pá. Mas ela sendo livre, se ela fizer isso, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser presa, ela vai ter a sua liberdade castrada, ela vai ter a sua liberdade privada. Agora me diz, o Estado é injusto quando ele castra a liberdade de uma pessoa que matou a outra? O Estado é injusto quando prende uma pessoa que roubou a outra? Então sim, querido, você é livre, mas se você não fizer bom uso da sua liberdade, há punição.
Sim, você é livre, mas se você não faz bom uso da sua liberdade, tem disciplina, tem condenação. Então faça bom uso, tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Pastor, mas é só prazer que mal tem. Outra coisa que eu ando escutando por aí. Faz mal para ninguém, pastor. É só prazer. É só amor, pastor, não faz mal para ninguém. Olha o que Paulo diz no capítulo 6, verso 16 aí. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é corpo com ela? Os dois se tornarão uma só carne. Querido, não é só prazer, não é só amor, é união, é aliança. Quando você se prostitui, você está se aliançando com outra pessoa. E prostituição no texto não é só quem vende o seu corpo por dinheiro, é quem vende o seu corpo também por validação emocional. Eu estava carente, eu estava me sentindo sozinho, eu me entreguei porque eu precisava me sentir valorizado. A Bíblia chama isso de prostituição. Prostituição é quando você vende o seu corpo por aceitação, é quando você vende o seu corpo por prazer pessoal. Você não está numa relação conjugal com a tua esposa para dar prazer para ela, mas para ela te dar prazer. É a motivação da prostituição. Sexo não é só prazer, sexo é união. Quando você se deita com outra pessoa, você está se unindo a essa pessoa. Agora, você sabe quais são as alianças espirituais que essa pessoa fez no passado? Você sabe o que foi que ela já praticou na vida dela? Você sabe o que foi que ela já fez na vida dela? Você sabe qual é as conexões que ela tem? Imagina o porquê que a tua vida está travada. Querido, sem Cristo, se não é Cristo para te libertar, se não é Cristo para ressignificar, tem muita gente escravizada, amarrada, por causa das relações que teve. Outra coisa que eu escuto com frequência: pastor, Deus me fez com esse desejo, e eu não devo tentar controlá-lo. Deus me fez assim. Deus não quer que eu controle esse desejo, porque Deus me fez assim. Quem já ouviu isso? Eu escuto isso direto. Aí Paulo vem e fala assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus. Se Deus te fez assim, e se Ele quisesse que você continuasse assim, Ele mandaria você fazer morrer esse desejo? Se Deus quisesse que você praticasse isso, Ele mandaria você dominar o seu pecado? Ele mandaria você controlar os seus ímpetos pelos prazeres carnais? Não, não foi Deus que te fez assim. Foi o pecado que te deformou. É o pecado no teu coração que faz com que você anseie pelas coisas da carne. É o pecado no teu coração que faz com que você tenha fome e sede de prazeres carnais. Não é Deus, não é o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, quando você aceita Jesus Cristo e o Espírito Santo habita em você, essas coisas se tornam incoerentes. É como uma engrenagem que não fecha mais, não encaixa mais. Você até quer, mas se sente mal. Você até deseja, mas aquilo não conecta. Aquilo te faz se sentir sujo, imundo, pesado. É o Espírito Santo te mostrando que você tem que dominar e vencer esse desejo. Glória a Deus, igreja. Outra coisa que eu escuto muito: eu só olhei, pastor, principalmente entre os homens, mas eu só olhei. Que mal tem, eu só olhei. Aí vem a Bíblia e diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Se só olhar, Jairo, não fizesse mal nenhum, a Bíblia não ia mandar a gente fazer uma aliança com os nossos olhos. Se só olhar, Xande, não fizesse mal nenhum, a Bíblia não ia falar para a gente fazer uma aliança. Se só olhar, Daniel, não fizesse mal nenhum. Mas sabe o que a Bíblia diz? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem ruins, todo o seu corpo será cheio de trevas. Outra coisa que eu escuto: mas eu não fiz nada, eu só pensei, eu só imaginei, eu não fiz nada. Pastor, você está chamando a minha atenção, mas eu não traí fisicamente, pastor. Pastor, mas eu não cheguei nos finalmente, eu só pensei. Olha o que a Bíblia diz:
Qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Jesus deslocou o pecado do ato para o desejo. Nós vivemos num mundo que promove o desejo. 24 horas por dia você é incentivado a desejar. A base da luxúria é o desejo. Aí o filme pornográfico virou, sabe o que nos dias de hoje? Filme de romance. Porque agora você não precisa mais ver, você só precisa ser instigado a desejar, a imaginar. Qual que é o livro que as nossas adolescentes mais leem hoje? Livros de romance. Já parou para ler um livro de romance adolescente? Você não tem ideia do que aquilo está produzindo na mente delas. A imaginação aflorada. Desejo, desejo, desejo. Porque agora você não precisa mais fazer. Se você desejar, você já cometeu adultério. Se você imaginar. Aí nós temos as novelinhas, nós temos os filmes, os seriados, que geram o tempo todo na nossa mente o que? Imaginação, desejo. Talvez você entrou aqui pensando, pastor, essa palavra não é para mim. Como não, querido? Como não é? Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Como tratar a luxúria então? Como vencer a minha imaginação? Como vencer os meus desejos? Olha o que a Bíblia diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados. Acaso não sabem que o corpo é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, que vocês foram comprados com alto preço, portanto glorifiquem ao Senhor com o seu corpo. Paulo começa aqui com 3 verbos poderosos. Primeiro, vocês foram lavados. Paulo não diz que Jesus passou um pano úmido em vocês. Paulo diz que vocês foram lavados. É tão ruim quando a gente lava o carro e ele fica parecendo novo às vezes, né? Tá tão sujo que uma lavagem faz o carro parecer novo. E aí quando você lava o carro, você já viu o nível de cuidado que você tem? Você vai andar na rua, tem uma sujeira aqui, você desvia da sujeira. Você diz assim, gente, não come no carro não. É só no primeiro dia que você vai falar isso, depois é você mesmo que vai comer. Você fala assim, não come no carro não, porque o carro está tão limpo que você não quer sujar. Olha o que o texto diz, Jesus não passou um paninho em você, Ele te lavou. Como é que você pode permitir que esse desejo volte a morar dentro de você? Como é que você pode continuar lendo pornografia em palavras? Como que você pode continuar assistindo pornografia em romance? Como que você pode continuar imaginando na sua mente aquilo que não lhe é devido? Como que você pode permitir que o desejo volte a habitar no teu coração? Você foi lavado. Olha o que Isaías diz, capítulo 1, verso 18: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ainda que os seus pecados sejam vermelhos, quando Cristo te lava, você fica branco como a neve. Fica novo em folha, você foi lavado. A segunda coisa, o segundo verbo é você foi santificado. E sabe o que significa a palavra santificado? Você foi separado. Olha a cena, você está no lamaçal do pecado, Ele vem cá e te tira. Como é que você saiu? Todo sujo. Então Ele te lavou, você ficou novinho em folha. E agora que você está novinho, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te separar. Você não é mais dessa lama, você não é mais dessa sujeira, agora você é meu. Santificado significa que você foi separado para Ele. Ele te separou para Ele. Como é que você pode se entregar para outras coisas, para outros deuses, para a carne? Como é que você pode, se Ele te separou para Ele, se você é um presente para Ele?
terceiro verbo é: vocês foram justificados. Olha a cena, você estava no lamaçal, Ele tirou você, Ele te lavou, Ele te separou, e agora Ele está dizendo: a sua identidade não é mais de um adúltero, a sua identidade não é mais de um ladrão, a sua identidade não é mais de um adicto, a sua identidade não é mais de um alcoólatra. Eu declaro você justo. A sua identidade é de um homem de Deus, a sua identidade é de uma mulher de Deus. Três verbos: Ele te lavou, Ele te santificou e Ele te justificou. Como que você pode permitir que o pecado volte a habitar e dominar a sua mente? Não, outra hora, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sim, éramos escravos do pecado, mas agora o próprio Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Maior é o que está em nós do que toda e qualquer tentação, maior é o que está em nós do que todo e qualquer desejo, do que toda e qualquer imaginação. Então agora eu devo dominar a minha carne. O texto não termina com a lista de pecados, o texto termina com a obra de Cristo. Seria muito triste se o texto terminasse com a lista de pecados. Nós entraríamos em desespero, porque eu me identifiquei em todos eles. Eu ia ficar desesperado, então eu não vou entrar no reino dos céus, porque eu sou adúltero, eu sou ladrão, eu sou imoral. Eu me identifiquei em todos eles, mas por causa de Cristo eu entendi a obra. Eu era isso tudo mesmo. Eu estava lá mesmo, eu era pior do que isso mesmo, mas Ele me tirou daquele lugar, Ele me lavou por completo, Ele me separou para a obra dEle, e Ele me disse: agora, Juan, você não é mais nada do que o mundo disse que você era. Você é o meu filho, o meu escolhido, o meu ungido. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa manhã. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho não faz você melhorar um pouquinho, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, faz de você uma nova criatura. Agora reflita, igreja, porque pode ser que você ainda não teve um encontro com Cristo. Pode ser que você se acostumou com a igreja, se adaptou ao culto, se acostumou com a liturgia batista. Pode ser que você se sinta bem nesse ambiente, mas pode ser que você ainda não teve um encontro com Jesus. Se você melhorou um pouquinho, isso é fruto do ambiente. Se você melhorou um pouquinho, isso é fruto dos seus relacionamentos. Mas se você teve um encontro com Cristo, você é um novo homem, uma nova mulher. Se você ainda não é um novo homem, uma nova mulher, sabe o que você precisa nessa manhã? Aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Permitir que o Espírito Santo habite dentro de você. Porque a partir do momento que você anda no Espírito, de modo algum você satisfaz os desejos da carne. Esse é o coração do Evangelho. O Evangelho não muda o seu comportamento, ele muda a sua identidade. E agora, uma vez que eu não sou mais adúltero, uma vez que eu não sou mais alcoólatra, uma vez que eu não sou mais ladrão, uma vez que eu sou um homem de Deus, agora eu vou viver como um homem de Deus. O Evangelho não muda comportamento, ele muda identidade. Tem coisas que são aceitáveis, que outras pessoas lá fora façam, mas que não é aceitável que um filho de Deus faça. Tem coisas que são aceitáveis que outras mulheres façam, mas não que uma filha de Deus faça. A identidade define o designer e o designer define o comportamento. Eu tenho nas minhas mãos uma caneca, a identidade dela é uma caneca. A identidade dela define o seu designer. Porque ela é uma caneca, ela tem alça. E a sua alça define o seu propósito, a sua ação, o seu comportamento. Ela foi feita para bebidas quentes. Quando você entende a sua identidade, você entende o seu designer. Quando você entende o seu designer, você entende o tipo de comportamento que você deve ter. Agora repare que Paulo não diz assim: vocês nunca fizeram isso, olha que igreja linda, olha que igreja maravilhosa, ninguém aqui nunca adulterou, ninguém aqui nunca roubou, ninguém aqui nunca foi trapaceiro. Olha, Paulo não diz isso, Paulo diz assim: vocês não são mais isso. Percebe a diferença?
Todo mundo aqui já fez fofoca. Todo mundo aqui já adulterou. Todo mundo aqui já trapaceou. Mas o que Paulo está dizendo é: olha que igreja maravilhosa, porque vocês não são mais assim. Olha que família maravilhosa, porque vocês não são mais assim. Olha que bênção esse homem, porque ele não é mais assim. Olha que bênção essa mulher, porque ela não é mais assim. É isso que Paulo está dizendo. É como um homem que mentiu e passou a vida inteira sendo chamado de mentiroso. E quando ele se converteu, alguém disse assim: você continua mentiroso, só que agora perdoado por Deus. Ele disse: não, Jesus mudou minha identidade, eu não sou mais mentiroso, eu sou nova criatura. Eu fui lavado, eu fui justificado, eu sou nova criação. Ele me fez de novo, de uma semente incorruptível. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu posso sim até cair, eu posso sim até deslizar, mas eu não permaneço mais no pecado como eu permanecia antes. Paulo diz: vivam no Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Para o crente, querido, não é uma lista de nãos. Você não tem que ficar focado no que você não pode fazer. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso usar droga, eu não posso ver pornografia, eu não posso ter relacionamento sexual fora do casamento. Não, esquece essa lista dos nãos. Eu quero que você foque na lista dos sim. Eu quero que você foque naquilo que Deus te chamou. Eu quero que você foque no seu ministério. Eu quero que você entenda a razão pelo qual você ainda está aqui. Porque se você entender isso, você não vai ter tempo para fazer fofoca. Se você entender isso, não vai ter tempo para você ficar se embriagando. Você não vai ter tempo, porque nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. Bruninha pega serviço que horas? 7 horas da manhã, coordenadora pedagógica, alguém que entendeu a sua vocação na área da educação. Costuma sair que horas, Bruna? 6, 7 horas da noite. E depois que sai, ainda tem célula. Depois que sai, tem que acompanhar um marido que é pastor nos ministérios. Você acha que ela tem tempo para ficar observando a vida de alguém para falar mal? Quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos a nossa razão, eu não tenho energia, eu não tenho tempo, não, eu preciso focar naquilo que Deus me mandou fazer. Eu preciso me dedicar naquilo que Deus me chamou para fazer. Querido, se você está vivendo uma vida de imoralidade, se você está vivendo na carne, é porque está faltando você viver no Espírito, está faltando você ter relacionamento diário com Deus. Olha os 10 testamentos do Antigo Testamento. O primeiro mandamento é você colocar Deus sobre todas as coisas, amar Deus sobre todas as coisas, não ter outra imagem, outro Deus. O 10º mandamento é não cobice. Ou seja, quem começa, porque se você observar os 3 primeiros mandamentos tem a ver com a sua relação com Deus, e os últimos 7 tem a ver com a sua relação com o próximo. Quem começa com Deus não tem problema com o próximo, não cobiça, não inveja, não mata. Andeis no Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Se você está muito tempo na pornografia, muito tempo na mentira, muito tempo na fofoca, sabe o que está acontecendo? Você está com muito tempo livre. Tem muito banheiro na igreja para você lavar. A gente está com uma reforma nos juniores no 2º andar. Fizemos lá uma reforma nos juniores para deixar o ambiente melhor. Tem tanto pó naqueles juniores, pó de gesso. Vai precisar de muita gente para tirar esse pó todo. Você está com muito tempo livre, a gente tem célula para abrir, a gente tem igreja para abrir. Você está com muito tempo livre, a gente tem uma ONG, tem escolinha de futebol, escolinha de jiu-jitsu, escolinha de inglês. Tem muito projeto, mercado solidário, tem muita área para você atuar. Você é médico, tem muita idoso, muita idosa para a gente ajudar. Você está com muito tempo livre. Se você começar a servir a Jesus, você vai chegar no final do dia tão cansado, que você não vai ter ânimo para abrir o seu computador e ver pornografia. Mas se você ainda chega em casa 10 da noite, espera todo mundo dormir para ver pornografia,
É porque seu corpo está muito descansado, gente. Você está com muito tempo livre. Andeis no Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. A gente fica muito vitimizado, a gente fica, sofrendo muito quando a gente está com muito tempo livre. Aí você fica ali remoendo o que te disseram, remoendo o que fizeram com você. Quando você está empenhado na missão, você nem lembra do que falaram com você. Você nem lembra da pancada que você tomou. Não tem tempo, eu preciso amar, eu preciso cuidar, eu preciso repartir. Tem gente morrendo, tem criança sendo abusada. Gente, vocês viram ou ouviram falar desse caso nessa última semana? O cara já até morreu, mas é tanta atrocidade que acontecia ali naquela ilha. É inacreditável que tenha ser humano fazendo isso. Você viu o que aconteceu em relação àquele pai, àquela mãe vai, trai o marido vai, pega uma arma, mata os 2 filhos e se mata. Isso está acontecendo diante de nós. Se a gente começar a pensar nisso, se a gente começar a pensar como é que a gente cria política pública, como que a gente melhora a educação, como a gente promove conteúdo na internet, não vai te sobrar tempo e nem energia e nem dinheiro para você se matar no pecado. Andeis no Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Há 2 movimentos aqui, aquilo que Deus fez por nós. Ele nos salvou, Ele nos lavou, Ele nos santificou, Ele nos justificou. O segundo movimento é aquilo que nós devemos fazer. Uma vez que Deus tirou você do lamaçal do pecado, lavou você, santificou você, justificou você, o que você está fazendo da sua vida? O primeiro movimento é todo de Deus, mas o segundo movimento é nosso. Tem gente que quando estava nas trevas era o terror, né? Eu matava, eu roubava, eu virava noite em claro, eu fiquei 5 dias sem dormir. Já viu o testemunho de quem estava nas trevas? E agora que você converteu? Agora eu fico em casa assistindo televisão. E agora que você se converteu? Agora eu fico deitado no sofá, não era para ficar esperando Jesus voltar? Não, aonde foi que você leu isso? Aonde foi que é para você ficar esperando? Aonde foi que você leu que a gente está num campo de diversões? Aonde foi que você leu que aqui é o lugar da gente descansar? Aonde foi que você leu que o sonho da vida de um homem de Deus é ter um sítiozinho para deitar numa rede? Aonde foi que você leu isso? Um homem de Deus e uma mulher de Deus, até a última batida do coração, até a última gota de transpiração, está pregando o Evangelho. Ele já não fala, ele já não toca, mas o olhar dele transmite. O homem e uma mulher de Deus é até o último, não tem aposentadoria no Evangelho. Não tem aposentadoria para o cristão. A gente pode se aposentar de uma função técnica, a gente pode se aposentar de uma função específica, mas eu sou missionário até o último dia da minha vida, porque a única coisa que Deus me pediu é para fazer discípulos. Quero já chamar a equipe de louvor aqui à frente, e quero terminar com uma história que talvez você já ouviu aqui. Conta a história que um menininho na sua escola ouviu falar de um teste de basquete. Só que ele era bem pequenininho, ele gostava de basquete, não tinha a altura certa. E ele viu lá na placa, lá, vai ter um teste de basquete. Mas não tinha requisito, não tinha tamanho. Ele falou, eu vou me inscrever. Aí ele se inscreveu para participar daquele teste de basquete que teria. E aí quando chegou o dia, o treinador reuniu todas aquelas crianças e falou assim, olha, vocês têm que correr daqui até ali, tem aquele prego na parede lá no alto, sei lá, uns 2 metros e pouco, eu vou dar um martelo para cada um de vocês, e aí vocês têm que sair correndo, vocês têm que pular bem alto e acertar aquele prego com o martelo. Todo mundo aqui vai ter 3 chances para acertar aquele prego. E aí o menino ficou assistindo os colegas fazerem isso, e tinha muitos meninos grandes ali que estavam conseguindo acertar, até que chegou a vez dele. E aí na vez dele ele foi lá, pegou uma determinada distância, olhou para o preguinho ali 2 metros e pouco, ele sai correndo com o martelo na mão, ele tenta acertar, mas ele não consegue chegar talvez na metade da altura.
Aí ele pensa assim, eu vou pegar mais distância ainda, talvez seja velocidade. Ele dobrou a distância. E aí ele começou a correr com mais força, mais velocidade. Ele saltou com toda a força dele, ele não consegue acertar, ele cai de mau jeito, machuca ali o tornozelo. E aí ele fica ali pensando, ele fala assim, tem 3 chances, eu vou tentar mais uma vez. Ele pega mais distância ainda, o dobro da distância. Ele vem correndo com mais força, mais velocidade, correndo, salta, e ele vai bater com toda a força, mas ele bate com o rosto na parede, cai no chão, o nariz dele começa a sangrar. Ele levanta, olha para o treinador e fala assim, por favor, me dá só mais uma chance. Mais uma. O treinador, vendo aquele menino com o tornozelo machucado, o nariz sangrando, pensando assim, menino, desiste, isso não é para você. E o menino falando, não, eu preciso tentar só mais uma vez, por favor, deixa eu tentar mais uma vez. O treinador deixou. Esse menino vai lá no início da quadra, esse menino vem correndo com toda a velocidade, acreditando no que ele ia fazer. Bem pertinho da parede, ele dá um salto bem alto, e com o nariz sangrando, o tornozelo machucado, ele levanta o martelo e ele acerta o prego e ele cai no chão. Ele já levanta olhando para o treinador, dizendo, eu sei que foi na 4ª vez, mas e aí, você vai me aceitar? Eu sei que foi na 4ª, mas eu consegui, me aceita. E o treinador falou assim, tá bom, você está no time, mas não porque você acertou, e sim porque toda vez que você caiu, você levantou e tentou de novo. Tem gente aqui sangrando, tem gente aqui todo machucado, tem gente aqui que talvez está no chão, olhando para essa mensagem e pensando assim, Deus, me dá só mais uma chance, me dá só mais uma oportunidade. E eu tenho uma notícia boa para você, tem mais uma oportunidade para você, glória a Deus, tem mais uma chance para você. E a melhor notícia é que não tem muito a ver com você, tem mais a ver com Ele. Você só precisa deixar, você só precisa se render, e o restante Ele vai fazer. Então feche os seus olhos aí onde você está, e eu quero te dar a chance de se render, a chance de se entregar. Deus, eu quero te pedir ajuda nessa manhã, Pai, porque só o Teu Espírito Santo pode nos convencer do mal, e só o Teu Espírito Santo pode produzir o verdadeiro e genuíno arrependimento nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traz à tona agora os nossos pecados ocultos, não confessados, não tratados, para que a gente possa confessar e buscar o Teu perdão através do arrependimento. Nós queremos mais uma chance, Deus, nos dá mais uma chance, nos dá mais uma oportunidade, por favor, Deus, não desiste, só mais uma chance para a gente poder fazer diferente. Pai, nos perdoa pelo que nós temos feito da vida que o Senhor nos deu, nos perdoa pelo que nós temos feito com o tempo que o Senhor nos deu, nos perdoa pelo que nós temos feito com os recursos que o Senhor nos deu, nos perdoe pelo que nós temos feito com os dons e talentos que o Senhor nos deu. Pai, nos perdoa. Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. A Tua palavra diz que o Senhor pega o nosso pecado e que o Senhor escolhe lançar no mar do esquecimento. Deus, tira não só o pecado, mas tira também a culpa, tira também a vergonha, tira também toda a acusação, Pai, e lança tudo isso no mar do esquecimento e reforça na vida de cada pessoa que aqui está a identidade de um homem que foi lavado, de um homem que foi regenerado, de uma mulher que foi redimida, de uma mulher que foi lavada. Pai, reforça a identidade de que somos homens e mulheres cheios da Tua presença.
nos ajuda a viver, Deus, uma vida coerente com a nossa identidade. Pai, eu peço ao Senhor que complete a obra na vida de cada um aqui. Completa a obra, Pai. Liberta do álcool, liberta da imoralidade. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, de toda e qualquer escravidão. Liberta da mentira. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, da avareza, do egoísmo. Nos liberta, nos cura, Pai. Nos dê, Deus, o fruto do Espírito, Pai. Nos dê os dons do Espírito. Nós queremos caminhar no Teu Espírito Santo. Nós queremos viver uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida que glorifique ao Senhor. Por isso, Deus, completa a obra que o Senhor começou a fazer. E Deus, muito obrigado, porque em pleno carnaval o Senhor nos dá a oportunidade de nos encontrarmos com o Senhor. Em plena festa da carne, em plena baderna, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos luz do mundo e sal da terra. Nos usa, Senhor, para compartilhar e testemunhar para as pessoas que estão procurando na bebida, no álcool, nas drogas, na imoralidade, alívio, anestesia, de que só o Senhor pode curar, só o Senhor preenche o vazio que há no coração, só o Senhor pode dar a vida eterna. Pai, nos usa, que a nossa vida seja testemunho a tempo e a fora de tempo, de que existe um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus que muda as nossas vidas e nos transforma e que nos dá a vida eterna, Pai. A missão está dada, que saiamos daqui hoje para glorificar o Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz...